esse fura-teto, desculpa a expressão, além de furar o teto, fura o olho de todos os brasileiros. Que passa-se a impressão que nós estamos fazendo um gesto de reconhecimento somente daqueles beneficiários dos auxílios. Mas esses 200 bilhões de reais ou mais que o governo quer furar o teto já no próximo ano, ele tem uma repercussão direta na vida de todos os brasileiros. Uma vez que esse recurso, que não tem origem conhecida, isso é uma primeira aberração, você imaginar que você vai construir uma despesa de 200 bilhões sem saber a origem desse dinheiro. Naturalmente, inclusive, parte desses recursos o governo poderia estar usando nas contas públicas, por exemplo, para ter uma regulação da inflação, que aí sim tem impacto na vida de todos os brasileiros. Então, esse não é um debate isolado, e o governo mostra que já chega de uma forma inconsequente, irresponsável, com o discurso meramente eleitoreiro, de um discurso, inclusive, que o eleito fez sem nenhuma responsabilidade, por insanidade para com a economia do país. É regimental que estão usando para poder acelerar essa PEC. Essa conversa de iniciar pelo Senado, claro que é uma manobra regimental. É preciso conhecer as entremanhas disso. Brasília nada é por acaso. Por que começar pelo Senado? Você pode ter as duas casas iniciadoras. Naturalmente, o Senado, por ter um número menor, 81, você precisa de 2/3, ter 81, é muito mais fácil para o governo negociar, tramitar e tratar. Aí aprova-se no Senado. Aí vai para a Câmara. Se a Câmara fizer qualquer tipo de alteração, esse texto volta para o Senado para o seu texto original. Então também tem uma manobra regimental que é um desrespeito para a grande maioria da Casa Brasileira. Uma PEC desse tamanho, dessa importância, ela deveria ser iniciada pela Câmara. É um desrespeito, porque na Câmara está a representação do povo brasileiro, de todas as classes, da economia, do trabalho, sociais. O Senado é o Estado. Portanto, é um erro político do governo também iniciar essa PEC já pelo Senado. É uma manobra clara regimental, que sabe que na Câmara o debate é maior, a amplitude é maior, o diálogo é muito maior, as opiniões são maiores. E se a Câmara fizer qualquer alteração no texto que o Senado aprovou, volta-se para o Senado, como eu disse, e aí volta-se o texto original. Então é uma manobra regimental descarada, é um desrespeito com a Câmara dos Deputados. Portanto, possivelmente vai encontrar a grande má vontade da Câmara de fazer qualquer tipo de negociação. Agora, o governo manda um rascunho, um texto incompleto com a desculpa de que o Senado ou a Câmara vão completar esse texto. Claro que isso é uma manobra do governo, porque ele sabe as consequências, o Geraldo deveria saber disso, né, das consequências que isso vai ter para a economia. No futuro ele vai debitar isso na conta, não, mas eu sugeri, mas quem aprovou foi o Senado, foi a Câmara, foi uma PEC construída pelo Senado e pela Câmara. O governo simplesmente deu uma sugestão, uma ideia. O cadastro do auxílio, do Auxílio Brasil, né, que eles querem trocar de nome, uma estratégia de marketing político também, ela foi feita no calor de uma pandemia, foi feita no calor de uma guerra. Portanto, nós também já vivemos um novo cenário econômico, uma nova realidade. O Brasil não tem esses números de desemprego, não são números confiáveis. Quem anda pelas ruas do Brasil, quem anda pelo Brasil, é perceptível que esses números de desemprego que são apresentados não são números reais. O que eu quero concluir com isso? A real necessidade hoje de famílias, de pessoas que precisam de auxílio é infinitamente inferior ao cadastro de hoje, que foi construído dentro do calor de uma pandemia, de uma guerra, de outro. E eu não vejo o governo tratar disso. E naturalmente, ou seja, isso tem consequências sérias para toda a economia. Portanto, o governo, o futuro governo, que acho que vai ser um futuro governo, ele pode se preparar. Eu vou falar pela Câmara, ele não vai ter vida fácil, porque está desrespeitando a Câmara e não iniciar essa PEC pela Câmara. Ele não traz a origem desse dinheiro, de onde ele vai tirar esse dinheiro,
trata de outras promessas de campanha nesse mesmo teto e, como eu disse, uma expressão popular. Ele não só fura o teto, como ele fura ele fura o olho dos brasileiros, porque isso vai ter uma repercussão inflacionária e essa inflação, inclusive, vai tirar o poder de compra dessas pessoas que vão ser beneficiadas pelos programas sociais, mas naturalmente de todos os brasileiros. Tiram o poder de compra do salário mínimo, isso inflaciona nos novos empregos, novos investimentos, e tira o Brasil completamente dessa estabilidade fiscal e financeira nossa, que mesmo nesse pós-guerra, nessa guerra e nessa pós-pandemia, nós temos mostrado maturidade de certa forma, estamos navegando em águas mais calmas, do qual eles querem tumultuar. Nós não temos ainda a equipe econômica montada, nós não temos o ministério propriamente montado, o Ministério da Cidadania, por exemplo, o ministério que vai cuidar desses programas. O então presidente eleito só está passeando até agora, ele escalou ao seu mordomo de luxo, desculpa, eu vou usar essa expressão, ao Geraldo Alckmin, é claro, é nítido o constrangimento dele. O presidente, quando está passeando e falando as bobagens, achando que pode sair arrotando aí o que quiser pelo Brasil afora, pelo mundo afora, brincando com a questão econômica, porque isso repercute na vida de todos os brasileiros, escalou o Geraldo Alckmin, que não tem nem legitimidade de poder para poder tomar nenhum tipo de decisão. Então, bota-se uma PEC dessa, é um texto mal elaborado, mal construído, não tem consistência, não tem origem, não tem nem liderança, nem na Câmara e no Senado ainda, para falar em nome, então, desse governo que assume a partir de 23. O Arthur Lira, naturalmente, ele tem que receber, porque o papel do presidente da Câmara não é ser a favor e contra. Ele é presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem que falar em nome da Câmara. O Arthur Lira tem que, naturalmente, e quando chegar à Câmara, eu sempre defendi isso, tenho 8 anos de mandato, a matéria tem que ser pautada em plenário. E os deputados, cada um ao seu juízo e a sua responsabilidade, fazem essa sua orientação. Agora, não tem ministro da Economia, não tem equipe econômica, não tem os ministros da área social, a equipe de transição, com raras exceções, é uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Eu tenho que sentar com algumas pessoas, claramente, que ao longo do tempo são pessoas de atos e ações totalmente irresponsáveis e inconsequências com a legalidade, com a economia, com a questão do país. Não dá para sentar com essa turma. Se a equipe de transição for essa, e você imaginar que a equipe de transição pode ser um espelho do que vão ser os próximos ministérios, prepare-se para um caos. Explicar que Brasília nada é por acaso, tem uma estratégia clara aí. O que outro presidente viaja, o Geraldo bota a cara para bater, porque ele não tem nada a perder, e, de novo, fura o teto dos gastos e fura o olho de todos os brasileiros. Isso não tem origem, isso vai ter aspecto inflacionário. O governo quer gastar de forma irresponsável para cumprir promessa de campanha. Bota a dizer, isso é promessa de campanha de forma irresponsável. Por que prometeu? Só para ganhar a eleição? Okay. Por que prometeu? Só para enganar os brasileiros? Então, eu volto a dizer, não vai ter vida fácil na Câmara dos Deputados esse projeto irresponsável do fura-teto desse governo que está apresentando aí. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Essa frase não é minha, é reconhecida. O governo não está completamente perdido, está completamente desorientado, está sendo pressionado por aqueles que votaram nele ou estiveram envolvidos nesse pacto da maldade para voltar ao local do crime no Brasil, e tem que acomodar os chamados companheiros. Você percebe que pinça um nome novo ali de consenso e tal, gente que até daria para poder negociar, mas ele está acalmando as suas bases, bota na equipe de transição. Não tenham dúvida vocês que toda essa equipe de transição estará ocupando espaços importantes, estratégicos do próximo governo, que já antecipa o caos. Quando você olha uma lista com 300 pessoas na equipe de transição e diz que não terminou ainda, é uma antecipação do caos. Isso vai virar uma torre de Babel, nós não vamos chegar a consenso nenhum e possivelmente vai ser nesse ajuntamento. Aí o governo
né, que ele vai naturalmente olhar para o Congresso e imaginar que aquele esquema de cooptação do governo passado, né, eu fui deputado no governo Dilma, que ele vai usar. Então, alora os companheiros, faz essa torre de Babel, não vai ter consenso, porque são gente completamente antagônica ao longo da sua história. Uma hora a casa vai ruir e, naturalmente, o governo aposta. E são especialistas nisso, né, de fazer cooptação. Eles imaginam que, cooptando base na Câmara e no Senado, vai ter proteção política. Eu não acredito nisso. Eu acho que a Torre de Babel ela vai à ruína, ela vai cair os destroços sobre essa turma toda aí, porque não tem nem tempo hábil, não tem nem aonde alocar essa quantidade de gente, né? Não vai produzir nada, né? O governo não sabe quem botar em nenhum ministério até agora, né? Ele imagina que estamos aí há 30 dias dele, que ele acha que vai tomar posse, não tem nomeação de nada, não sabe nem quem vai abrir a porta para ele poder entrar.